Capítulo 753, Dois homens bonitos. Senhor, seus guardas e soldados ofegaram instantaneamente. Atualmente, quem se atrevia a ofender o rei de Chambord? Não era diferente de procurar a própria morte. Com pressa, vários mestres que estavam entre 7 e 8 estrelas saltaram no ar em choque e avançaram sobre a água, querendo levar esse nobre de volta. Não venha aqui. Volte. Buckingham acenou com a manga longa, e um poder invisível saiu correndo e forçou esses mestres de volta aos conveses dos navios. Tolos! A situação é perigosa. Porque você ainda está agindo de forma suave. Comande a frota e recue. Salve a marinha do Império. Buckingham se virou e gritou: neste momento, só eu posso parar esse personagem cruel por um breve momento. Se você não sair agora, e a frota sofrer danos irrecuperáveis, você será o maior criminoso do Império. O rei Buckingham parecia firme e heróico. Os generais e mestres de Lyon que queriam voltar e lutar com seu comandante ficaram impressionados com a honra do rei Buckingham, e congelaram por um segundo. Expressões perturbadas e divididas apareceram em seus rostos, especialmente aqueles que eram os mais próximos de Buckingham. No final, sua lógica obteve a vitória sobre suas emoções. Senhor, por favor, tome cuidado. Sua Alteza, por favor, tenha cuidado. Os soldados de Lyon seguraram as lágrimas enquanto olhavam para aquela figura majestosa no ar com admiração e saudavam. Então, eles gritaram e ordenaram que os operadores dos navios de guerra recuassem o mais rápido possível. Que ironia! Um sorriso amargo apareceu no rosto jovem e bonito do rei Buckingham. Ontem à noite, ele teve a vantagem com seus soldados de elite na capital bizantina e forçou o rei bizantino a abandonar alguns de seus fiéis seguidores no banco dos réus enquanto escapava com pressa. Além disso, ele ordenou que seus homens matassem as pessoas corajosas bizantinas que sacrificaram suas vidas para ganhar tempo para seus companheiros. Durante esse momento, Buckingham estava no controle dos destinos dos outros e os matou. Quem saberia que depois de menos de 12 horas, sua posição seria revertida. No entanto, não serei como os miseráveis dos bizantinos. Não posso ser morto tão facilmente. Rei Alexandre de Chambord, permita-me, rei Buckingham, avaliá-lo. Deixe-me ver se você é realmente invencível, como os relatórios haviam dito. Com certeza é emocionante lutar contra um oponente poderoso. Meu sangue está fervendo. Buckingham pensou consigo mesmo enquanto se virava e queria ter a vantagem de atacar aquela embarcação preta primeiro. No entanto, assim que ele se virou, ficou atordoado e uma expressão aterrorizada apareceu em seu rosto. Ele viu um jovem bonito a 20 metros atrás dele. Este jovem tinha longos cabelos negros, sobrancelhas afiadas e olhos brilhantes, e ele usava uma túnica branca. Buckingham não tinha certeza de quando, mas este jovem apareceu atrás dele com os braços cruzados na frente do peito com um sorriso provocador no rosto. Sem pensar mais, Buckingham sabia que esse jovem que tinha uma aura única ao seu redor era o lendário santo marcial imperial de Zenith, Alexander, que fez todo o Império Lyon ter dificuldade em respirar nos últimos dias. Somente o bravo guerreiro deve vencer a batalha em uma ponte estreita. Sem dizer nada, Buckingham avançou e atacou. Uma grande quantidade de fogo saiu do corpo de Buckingham e parecia que essa região estava dentro de um forno. Logo o calor ficou abrasador. Buckingham instantaneamente liberou toda a sua força, pois sabia o quão aterrorizante era seu oponente. Ao mesmo tempo, ele usou 6 pergaminhos mágicos elemental do fogo de nível de magia proibida que ele possuía. Cada um desses pergaminhos liberava o poder equivalente ao ataque de força total de uma elite no pico da lua cheia. 6 gigantes de lava com mais de 100 metros de altura apareceram do nada, e o calor que estava saindo deles era suficiente para derreter através do ferro. Eles cercaram o rei de Chambord e começaram a atacar sem piedade. O calor alto evaporou instantaneamente muita água do mar, e a névoa no oceano que estava se dispersando devido ao nascer do sol ficou mais espessa por causa disso.
A névoa espessa reduziu significativamente a visibilidade, e a frota de Leon foi envolvida por ela e escondida nela. Enfrentando ataques aterrorizantes, Fei não se esquivou ou tentou se defender. Ele apenas ficou lá em silêncio e permitiu que os ataques chegassem perto dele. No entanto, pouco antes dos ataques estarem prestes a tocá-lo, eles desapareceram como flocos de neve em um dia quente de verão. De fato, Fei admirou o julgamento desse comandante de Leon. Antes de os que gritar e rugir no rei Alexander, Fei já apareceu acima do campo de batalha e ele testemunhou todas as decisões de Buckingham. Só de olhar para isso da perspectiva pura de um soldado e comandante, esse jovem era um oponente respeitável. No entanto, isso não significava que Fei iria segurar nada. Você não é páreo para mim. Depois de dizer isso, o rei acenou levemente com a mão nessa situação perigosa. No entanto, nada de mudança de terra ocorreu e nenhuma aura chocante apareceu. O movimento de Fei foi tão leve quanto uma faixa de fumaça fraca. No entanto, aqueles 6 gigantes de lava que eram equivalentes a 6 elites de lua cheia e podiam destruir cidades com facilidade desapareceram como se nunca existissem. Ao mesmo tempo, a névoa espessa e branca na superfície do oceano também desapareceu, e a frota de Leon que tentava escapar da área sob a cobertura da neblina apareceu na visão de todos. Os navios de guerra dos bizantinos iniciaram seu contra-ataque e perseguiram seus inimigos. Além disso, as bestas do rei Alexander dispararam flechas gigantes que tinham energias mágicas brilhando nelas, e essas flechas perfuraram os corpos de 4 navios de guerra de Leon mais próximos, deixando uma série de imagens coloridas no ar. Então, as terríveis explosões mágicas deixaram muitos buracos gigantes na superfície dos navios, e a água do mar jorrou neles de uma maneira imparável. As ondas do oceano rapidamente engoliram esses 4 navios de guerra, e os soldados de Leon que estavam nesses navios choramingaram em desespero e pularam na água. Ao mesmo tempo, mais de 30 guerreiros saíram correndo do rei Alexander, pisaram na superfície do oceano e perseguiram os navios de guerra de Leon que estavam fugindo. Eles eram tão rápidos que pareciam flechas lançadas pelas bestas. O rei Buckingham, que já estava atordoado pela força de Fei, ficou ainda mais surpreso com essa cena. Ele sabia que esses guerreiros que perseguiam seus homens eram pelo menos guerreiros de 6 estrelas. Como tigres raivosos e dragões ferozes, eles avançaram com espíritos assassinos por toda parte. Nas forças armadas regulares, todas essas pessoas podiam ser mestres poderosos encarregados de grandes legiões, e era fácil para eles vencer batalhas onde era uma contra centenas. Se eles alcançassem os navios de guerra de Leon, 4 a 5 deles seriam capazes de capturar um navio de guerra. Os Chambordianos não são famosos por nada. O rei Buckingham pensou consigo mesmo. Ele queria impedir isso, mas o rei de Chambord, que estava na sua frente, não lhe deu essa oportunidade. O olhar simples e aterrorizante de seu oponente fez com que ele se sentisse uma força invisível o aprisionando, e ele nem conseguia se mover. Ele se sentiu tão ameaçado que todos os cabelos de seu corpo estavam retos. No mar, o povo de Chambord Bizantine juntou forças rapidamente. Enquanto os leonianos estavam recuando, eles não estavam em uma situação caótica e confusa. A força militar de um império de nível 6 não podia ser negligenciada e não seria intimidada por outras pessoas também. Eles não podiam lutar contra um lorde da classe Sol como Fei, mas eram ferozes e cruéis contra os oponentes comuns. Todos esses navios de guerra recuaram rapidamente em forma de V, e chamas de energia mágica brilharam sobre eles. Bestas pesadas e poderosas começaram a se mover, e longas flechas dispararam como gotas de chuva em uma tempestade, forçando seus inimigos que já estavam perto a recuar um pouco. Depois de lançar a primeira onda de ataque, o rei Alexander não entrou na batalha depois. Houve um silêncio estranho e constrangedor. Para os leonianos, desde que um mestre poderoso como o rei de Chambord não participasse da batalha comum, eles ainda poderiam reter a maioria de suas forças, mesmo que tivessem que sofrer algumas baixas. No entanto, hoje não era o dia deles.
Apenas quando os comandantes dos navios de guerra foram aliviados, algo inesperado aconteceu. Vosh! Vosh! Duas flechas brilhantes, que continham flutuações de energia mágica selvagem, dispararam em direção aos navios de guerra de Lyon quase ao mesmo tempo do convés do rei Alexander. Essas duas flechas emitiam luzes fortes enquanto viajavam no ar e pareciam meteoros que podiam penetrar no mundo. Eles roubaram os holofotes nesta batalha e voaram em direção ao maior navio de guerra de Lyon que liderava a formação em forma de V na frente. Bum! 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 Crack! 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 Sob o olhar surpreso de todos, aquele navio-chefe gigante que liderava essa frota foi transformado em pequenos pedaços por essas duas flechas. Mais da metade do corpo do navio com mais de 100 metros de comprimento foi destruído. Parecia que as coisas que atingiram o corpo do navio foram balas de canhão disparadas dos canhões mágicos. Isso foi aterrorizante. As pessoas viraram a cabeça e olharam para o rei Alexander. Eles não tinham certeza de quando eles chegaram, mas agora havia dois jovens arqueiros de pé no convés. Ambos tinham cabelos loiros, compridos e brilhantes, e tinham belos traços faciais e ótimos físicos. De fato, esses dois jovens bonitos pareciam gêmeos. Os dois homens bonitos pararam lá e pareciam dois sóis dourados, dificultando os outros olharem para eles. Parecia que os deuses que criaram os humanos deram as melhores características para esses dois. Até os homens mais arrogantes se sentiriam inferiores ao enfrentar essas duas pessoas. Se mais atenção fosse dada a eles, era possível perceber que havia diferenças entre eles. A pessoa à direita tinha cabelos loiros mais curtos e era um pouco mais magra. Seu rosto estava pálido e sua beleza parecia remota, distante e etérea. Na mão, o arco parecia um galho de árvore recém-cortado de uma árvore. Ainda tinha folhas verdes e o orvalho da manhã também podia ser visto. A sensação da natureza era intensa ao seu redor. A pessoa à direita parecia mais séria, e seus longos cabelos loiros tremulavam ao vento e pareciam uma cachoeira dourada. Ele estava usando armadura leve e seus membros eram esbeltos, mas musculosos. Embora seus músculos não fossem tão volumosos e definidos, eles estavam cheios de poder. Uma sensação de saúde veio através de sua aparência bonita, e o arco na mão parecia estranho. Parecia ser feita de duas facas curvas e parecia uma águia que tinha as asas abertas. Diferente do outro arco, este arco tinha uma textura metálica. Essas duas pessoas eram ambas elites da classe Lua. Embora algumas elites da classe Lua fossem ótimas em arco e flecha, destruir um enorme navio de guerra com flechas era algo que somente guerreiros únicos que avançavam para a classe Lua usando o entendimento do arco e flecha podiam fazer. Nesta batalha no mar, esses dois mestres eram letais para os navios de guerra. Especialmente nessa situação em que não havia um mestre equivalente do lado de Lyon. A marinha de Lyon era como um pedaço de carne deliciosa que foi exposta na frente de um leão faminto. Não havia como essa frota de Lyon poder reagir, e eles só podiam esperar por sua destruição. Vosh! 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 Esses dois arqueiros bonitos continuaram a atirar flechas, e parecia que eles estavam competindo para ver quais flechas eram mais destrutivas e quem possuía melhores habilidades de arco e flecha. Com grande ritmo, as luzes verde e ciana dispararam de seus arcos e destruíram os navios de Lyon como se o ceifador estivesse enviando convites. No céu, Fei não queria perder muito tempo com este comandante da marinha de Lyon. Buckingham estava apenas no nível 9 da meia-lua, e era muito inferior ao lendário príncipe Gumi de Lyon, que havia sido derrotado por Fei há alguns dias. Além disso, Fei esteve trabalhando duro no Diablo Vorod nos últimos 4 dias e matando monstros. Agora, ele completou todas as 5 missões do ato primeiro, Acampamento dos Trapaceiros, e sua força aumentou para o nível 15 no modo Inferno. Isso foi equivalente ao nível 5 do Sol da Manhã de nível intermediário. A diferença entre eles estava além das palavras.
Fei poderia congelar toda a energia guerreira elementar do fogo de Buckingham com sua mente. Olhando para baixo, Fei viu que a marinha de Leon estava sendo derrotada. Os pedaços dos navios de guerra estavam por toda parte, assim como os cadáveres. Os navios afundando criaram grandes redemoinhos na superfície do oceano, e as velas caídas, barris e outros itens foram todos sugados para eles. Os redemoinhos pareciam bocas negras gigantes que os devoravam por toda parte na superfície do mar. O cheiro de sangue até atraiu muitas bestas terríveis de água, e os soldados que estavam na água gritaram e berraram quando foram puxados para a profundidade do oceano por tentáculos e garras. Embora o comandante temporário tenha sido decisivo e determinado a salvar a situação perdida, ele ordenou que cerca de 50 navios de guerra parassem e formassem uma linha de defesa para reter o maior número possível de navios e soldados. Aqueles 50 navios que foram deixados para trás foram quase todos destruídos. Às vezes, as decisões e planos corretos não produzem o resultado desejado. O rei Buckingham estava bravo e gritou como um louco. Ele sabia que a situação era realmente perigosa. Essa operação militar de limpar toda a marinha de Zenith foi ideia dele e usou muitos recursos e mão de obra de Leon. No entanto, a marinha de Leon que viajou muito para chegar aqui estava prestes a ser destruída devido ao aparecimento dos Chambordyanos, e o rei Buckingham estava prestes a ser a pessoa que precisaria assumir a culpa pelo fracasso e ser culpada para sempre na história do Império. Ele estava realmente ansioso quando luzes vermelhas brilharam em seus olhos. Ah! Concordo. Concordo. Me dê poder. Preciso de energia. Buckingham de repente começou a gritar e gritar. Como se ele tivesse tomado uma decisão desafiadora, uma expressão decisiva apareceu em seu rosto, e então parecia que ele estava com dor. Então, uma tonelada de luz vermelha brilhou em seus olhos naquela fração de segundo, como se seus olhos fossem feitos de sangue. Ao mesmo tempo, uma tonelada de névoa vermelha jorrou de seu corpo através de seus poros, e parecia aterrorizante e estranho. De repente, uma faixa de energia incrivelmente poderosa apareceu em seu corpo, criando muitas ondas de energia vermelhas que se expandiam rapidamente para fora como flashes de raios. Seus músculos incharam sob a armadura, e seu tamanho aumentou drasticamente como se ele passasse por uma transformação. Auge da meia-lua. Lua cheia de nível 1 de nível inferior. Lua cheia de nível 4 de nível intermediário. Lua cheia de pico. A força de Buckingham estava aumentando rapidamente, e ele rapidamente alcançou o pico da lua cheia e estava progredindo em direção à classe solar. Esse impulso ascendente continuava, e era difícil dizer quando iria parar e que nível ele finalmente alcançaria. Fei de repente ficou muito sério. Ele estava muito familiarizado com esta cena.